Olá, sejam bem-vindos a mais um Redescobrindo, dessa vez Singapura, por apenas algumas horinhas. Saindo de Bali até Singapura são 2 horas e 45 minutos de voo. O nosso voo saiu 1 hora atrasado. Como já estávamos certos que não íamos conseguir pegar o voo para Tóquio, então ficamos por uma noite em Singapura. E tudo pago pela Singapore Airlines. Então vamos aproveitar as poucas horas e descobrir os encantos de Singapura. Com 710 km², Singapura é formado por um conjunto de ilhas, mas só uma é habitada, a própria Singapura, e o clima é tropical. Com mais de 6 milhões de habitantes, constituído por grande parte por imigrantes, e a maioria são chineses, indianos, malaios, formando um mosaico cultural. Conhecida como a Pérola da Ásia, Singapura conquistou sua independência em 9 de agosto de 1965 e está localizado no sudeste da Ásia. Ela é uma cidade-estado, ou seja, uma cidade independente, com um governo próprio. Aqui, tradição e modernidade se encontram, com a infraestrutura quase futurista e com a mistura de várias culturas. Com a economia altamente desenvolvida, Singapura se tornou um centro financeiro internacional, transformando-se no país mais rico da Ásia. Com baixa intervenção do Estado em questões comerciais, baixos impostos, livre de corrupção, segurança máxima, poucas restrições de capital e uma localização portuária bem estratégica, Singapura começou a ser vista e ganhar confiança de grandes empresas estrangeiras que começaram a investir no país. Com isso, Singapura deixou de ser um país subdesenvolvido, transformando numa potência industrial e tecnológica também. Tudo isso em apenas 60 anos. Outro ponto que contribuiu para o forte e rápido crescimento foi as rígidas regras em relação ao lixo. Isso mesmo, o lixo. Pode parecer bobagem essa regra, mas com uma cidade mais limpa e mais agradável para se viver, ajuda a criar uma economia mais forte e fortalece também os investimentos estrangeiros e, consequentemente, impulsiona o turismo, que avançou absurdamente. Ficamos localizados no coração de Singapura, no centro financeiro e industrial mais importante da Ásia, sendo inclusive sede das grandes empresas de Singapura. A Singapore Airlines nos hospedou no luxuoso 4-estrela Amara Singapore, um hotel para não fumantes que conta com 380 quartos, confortáveis e muito sofisticados. Vamos aproveitar o tour pelo quarto e valeu o nosso combinado? Se inscreve no canal para ajudar o nosso projeto a crescer. Deixa o seu like, ele tem um peso muito grande. Ativa as notificações para você não perder nada. Deixa um comentário para a gente também. Qualquer dúvida a gente tira por lá. E compartilhe Singapura para os amigos, para as famílias. Eu conto com vocês. Aqui perto está localizado a Chinatown, um centro bem agitado, conhecido por suas ruas repletas de lojas, restaurantes,
bares, mercados tradicionais e marcos religiosos. A China Tower é o maior centro de vendedores ambulantes de toda a Singapura. São mais de 260 lojas, numa área com 205 mil metros quadrados. Inaugurado em 1983, mas só em 1984 foi renomeado China Tower Complexo de Singapura. Agora eu vou te passar algumas dicas que vale a pena visitar quando estiver em Singapura. Pena que não deu pra gente visitar devido ao pouquíssimo tempo, mas fica a dica. Primeiro, o Templo e Museu da Relíquia do Dente de Buda, um dos templos mais importantes do país. Ele é relativamente novo, ele foi construído em 2007. O nome Dente de Buda se dá ao fato de estar guardado aqui o relicário com o dente canino esquerdo de Buda. O dente, medindo 7,5 cm, é mais longo que o dente humano, pode ser vista pelo público nesse templo. E você encontra aqui também exposições de artes e história de Buda. Abre todos os dias e a entrada é gratuita. Outro ponto que vale a pena a visita é o templo hindu Sri Mariamman. É o templo hindu mais antigo da cidade, fundado em 1827, construído por imigrantes indianos. Declarado monumento nacional, hoje ele é um grande ponto turístico. Ele também tem uma grande importância para os imigrantes, porque serve também como refúgio, um ponto de apoio até que encontre trabalho e residência. O templo é decorado com divindades hindu e figuras mitológicas. É aberto livremente ao público. Por ser um lugar sagrado, vale seguir algumas regras para visitar o templo, como usar trajes apropriados e tirar os sapatos antes de entrar, mostrando respeito ao lugar e à religião. Se caso estiver despreparado, o templo fornece lenços na entrada. Com a informação sobre as regras do lixo, que aqui são rigorosas, vem algumas curiosidades. Você sabia que aqui em Singapura é proibido o comércio de chicletes? Sim, se você for pego mascando chiclete ou comercializando os produtos, será multado. Os cigarros eletrônicos também entram na lista. E se for à feira e comprar uma fruta chamada durian, é proibido transportá-la nos trens ou ônibus, devido ao seu forte cheiro, parecido muito com a nossa jaca. Cuspir no chão é ato gravíssimo. E mais grave ainda é não dar descargas em banheiros públicos. Todas essas infrações ficam sujeitas a altas multas. E depois de uma boa caminhada, chegamos no Merlion Park, um enorme calçadão com vista para Marina Bay. Inaugurado em 1972, é aqui onde está fixado o Grande Merlion, uma estátua com 28 metros. Uma escultura com corpo de peixe e cabeça de leão. O peixe simboliza o começo de Singapura, relembrando a vila de pescadores. E a cabeça de leão refere-se ao nome do país, Singapura, que em malaio significa Cidade dos Leões. Daqui da Marina Bay, você tem uma vista panorâmica dos edifícios ícones do país,
como o Museu de Arte e Ciência, que tem o formato de uma flor, a Singapore Flyer, considerada a maior roda gigante do mundo, com seus 165 metros de altura, e o imponente hotel Marina Bay Sands. Singapura é surpresa em cada rua, em cada esquina. Pena que nosso tempo foi curto, porque ainda tem muita coisa para descobrir e redescobrir nesse pequeno, grande país. Mas é preciso mais tempo. Tempo para parar e admirar luxuosos arranha-céus com arquitetura futurista, no mix de formas e texturas. É preciso parar para contemplar templos budistas, com elementos imponentes. É preciso parar para admirar um templo hinduísta, parar para conhecer uma mesquita islâmica cheia de referências orientais e ocidentais. É preciso parar para conferir lojinhas no bairro chinês. A única coisa que não para é Singapura. Ela pulsa, ela ruge, ela faz o futuro acontecer agora, no presente. E a nossa rápida passagem por Singapura chegou ao final. Uma pena, foi muito rápido. Mas é hora de voltar para casa. Vamos procurar o balcão do check-in para emitir as passagens. Não temos balcão de check-in, tá, gente? Estamos em Singapura e aqui o futuro já chegou. É você, as maquininhas em você. Isso mesmo, tudo online. Muito obrigada pela sua companhia.